Amados, mais um domingo nós estamos aqui para dar continuidade àquela mensagem daquela série que nós escolhemos falando sobre o poder de Deus para mudar a nossa vida. Amados, está à nossa disposição o poder de Deus que pode mudar a nossa vida. E nós precisamos tomar posse daquilo que está à nossa disposição. E nas mensagens anteriores nós já dissemos que muitas coisas, se nós observarmos e colocarmos em prática, elas podem mudar a nossa vida. A mansidão é uma delas, irmão. Então hoje nós vamos ver sobre a prática da mansidão. A mensagem de hoje é a 9ª mensagem da série Poder para Mudar a Sua Vida, e ela vai falar sobre a prática da mansidão. Alguém aqui se acha manso? Por que só alguns? Irmãos, nenhum de nós se acha manso muitas vezes, né? Não se julgue, porque às vezes você sai um pouquinho do trilho. Todo mundo sai. A questão é o seguinte: a mansidão é outra coisa muito séria, que nós vamos aqui ver algumas coisas que vai nos ajudar a entender que todos nós que aceitamos a Jesus, nós podemos fazer a opção de praticar a mansidão. A mansidão existe, mas nem sempre ela é praticada. Mas olha lá em Mateus, o Senhor Jesus disse assim, no capítulo 5 de Mateus, versículo 5: bem-aventurados os mansos. Mateus 5:5, me acompanha aí na projeção. Bem-aventurado os mansos. O que é bem-aventurado? Quem gostaria de dizer o que é bem-aventurado? Feliz. O que mais? Uma pessoa bem-sucedida. Os mansos. Os mansos não são felizes, são bem-sucedidos. Para os mansos as coisas funcionam, dão certo, e Deus está do lado deles. E Jesus fala bem-aventurados, ou seja, felizes os mansos. Mas por que Jesus fala isso? Porque Jesus era manso. Eu gosto demais de ver alguns textos. Se você tem aquela Bíblia, tem algumas Bíblias, irmãos, que ela tem as palavras que Jesus falou escritas em vermelho. Alguém aqui tem essa Bíblia? Amém. Mas na Bíblia eletrônica, né, no seu smartphone aí, daí o Version, essa que nós temos usado, ela também tem algumas versões que você, quando encontrar escrito em vermelho, presta atenção, porque ali são palavras que Jesus disse. E os tradutores resolveram colocar essas palavras escrita em vermelho para chamar a nossa atenção. Por quê? Que quem está falando conosco é alguém manso. É alguém que disse para nós: se você me copiar, se você for manso como eu sou, você vai ser feliz. Então, não é à toa que Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, eles serão felizes, tudo vai dar certo, Deus está do lado deles, e vai por aí. Amém, queridos? Mas vamos definir um pouquinho o que é mansidão. Uma pessoa mansa, irmãos, é aquela de temperamento fácil de lidar. Uma pessoa mais tranquila. Você olha para alguém e fala que ele é manso, quando você vê que ele é calmo, ele é meigo, as suas palavras não são palavras assim em tons de braveza. Irmãos, infelizmente algumas pessoas têm na sua criação algum tipo de influência, e às vezes ele não está bravo, ele até às vezes é uma pessoa mansa, mas o seu jeito de falar traduz braveza. Ele vai falar as coisas, ele nunca fala num tom de mansidão. Eu recomendo que esses irmãos, normalmente quando a gente é assim, às vezes eu tenho momentos assim, eu peço perdão ao Senhor, eu não gosto quando eu sou assim, e a palavra me diz que se eu mudar, se eu praticar a mansidão, eu vou ser feliz. Então o que eu estou dizendo aos irmãos aqui é uma instrução da palavra de Deus para mudar a nossa vida. O poder para mudar a sua vida está em você ouvir as palavras que Jesus ensinou, as atitudes que Jesus teve e praticar. E ele disse: eu sou manso, vinde a mim os que são mansos e humildes de coração, porque eu vou ajudar vocês.
eu vou abençoar vocês. Então, uma pessoa mansa, irmãos, é alguém fácil de lidar, porque ela é amável, ela é compreensível, ela é uma pessoa sábia. Agora, literalmente, né, a palavra manso, traduzida no grego do Novo Testamento, ela nos dá a ideia de uma força sob controle. Pensa num cavalo muito forte, mas ele ainda não foi amansado. Ele ainda não é manso, ele é bravo. A força dele muitas vezes não serve para muita coisa. Por quê? Não tem jeito de aproveitar a força daquele animal tão forte, porque ele é bravo. Mas aí alguém vai lá e o amansa. E quando esse animal bravo é manso, é amansado, ele não perde a força, ele continua com a mesma força. Mas o que acontece com essa força? É melhor aproveitada. Irmão, quando você, cheio de força, de energia, age com braveza, Deus não pode aproveitar essa força, essa energia sua, porque não tem controle. Então, Jesus diz: feliz aqueles que aceitam ser controlados pelo Espírito Santo de Deus. Nós não estamos falando de ser controlado por pessoas. Eu estou falando de a nova criatura agora tem o Espírito Santo dentro dela. E quando a gente faz alguma coisa, a gente tem muita força, muita garra, muita energia, muita disposição, mas se a gente age de uma forma brava, isso não pode ser aproveitado. Sabe aquelas pessoas que você às vezes está fazendo uma lista de pessoas para colocar numa posição, mas alguém fala: ih, mas esse cara é bravo demais, não vai dar certo. Numa equipe, alguém que não é manso, irmão, não ajuda, ele atrapalha. E às vezes é um tremendo potencial, uma pessoa maravilhosa, dotada de dons maravilhosos, mas quando ele não foi amansado pelo Espírito Santo de Deus, ele não pode ter o seu potencial aproveitado. Eu espero que os irmãos comecem a perceber, irmãos, por que Jesus diz que felizes são os mansos, porque aquilo que Deus coloca na pessoa, quando ele é manso, Deus pode aproveitar esse potencial, essa energia que Deus tem posto em você. Nós temos orado para que Deus capacite os irmãos aqui. Os irmãos recebem essa oração? O que nós mais temos orado, irmãos, é que Deus faça com que cada um daqui que tem um dom, que ninguém que está aqui, irmãos, é desprivilegiado, não é dotado de alguma coisa. Você sabe fazer alguma coisa, ok? Mas muitas vezes você não sabe o que é e você não está usando. Então a nossa oração é que Deus capacite, mas se nessa capacitação não houver um espírito de mansidão, não tem como aproveitar. Então a palavra manso no grego, ela significa assim, é alguém com muita força, mas sob um controle. E o que nós queremos falar nessa manhã é que você aceite ser controlado pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele não quer simplesmente colocar um cabresto em você para montar e sair dando risada. Não, Ele não quer montar, não quer pôr cabresto, Ele simplesmente quer aproveitar essa energia maravilhosa, essa força maravilhosa que Deus põe em nós. Agora, irmãos, quando a gente olha para a Bíblia, a gente começa a procurar quem foi manso na Bíblia. Você lembra de alguém que a Bíblia chama de manso? Me dá um exemplo, pelo menos uma ou duas pessoas que foram mansas na Bíblia. Quem que você lembra? A Bíblia fala do mais manso, Moisés. Lembra do mais manso? A Bíblia diz que Moisés foi o cidadão mais manso. Mas você lembra que ele matou um egípcio? Ele era manso. Ele tinha um temperamento manso. Mas por que ele fez aquilo? Foi 1 minuto de descuido, onde ele se deixou levar por uma indignação de uma injustiça, onde ele percebeu que ele tinha sangue de hebreu e um egípcio estava prejudicando, escravizando e prejudicando aquele seu patrício. E ele foi lá intervir e no fim ele acabou matando aquele egípcio. Mas ele era manso. Numa outra oportunidade a gente encontra Moisés, também quando o povo já está, saiu do Egito, está lá no deserto e o povo está precisando de água. E o povo está clamando: ô Moisés, não tem água, onde nós vamos arrumar água? Ô Moisés, e agora? E Moisés vai falar com Deus, Deus fala assim: fala para a rocha que ela vai te dar água.
Mas, irmãos, foi tanta provocação do povo. Outro dia eu estava vendo um filminho sobre essa representação, e eu falei, eu não sei se eu ficaria manso ali também não, viu? Sabe quando a turba, o povo começa aí, e agora, e aquela coisa, tudo, tá provocação, sabe? Moisés não pensou duas vezes, pegou o cajado, Deus falou, fala para a rocha. Ele pegou o cajado e sentou na rocha, bateu, feriu, e era manso, Mas tem mais um, Jesus. Você tem a figura de Jesus manso ou bravo? Quem está assistindo aí aquela novelinha de Jesus, muito bonito, né? Aquelas representações daquelas falas de Jesus. Eu recomendo, se você não estiver, assiste, né? É uma benção, está sendo edificante demais. E é gostoso porque você vê a figura mansa de Jesus enfrentando aqueles religiosos, fariseus, hipócritas, guardadores da lei. E Jesus às vezes é provocado, e ele calma e pacificamente, ele olha, e quando ele olha manso, todo mundo já se desconcerta, e quando ele abre a boca e fala manso, todo mundo já se cala, e aí vem uma palavra de sabedoria. Esse Jesus manso, um dia chega no templo. Estavam fazendo da casa de Deus, o templo, um lugar de comércio. Tinha animais para todo lado, aquela bagunça, tinha comerciante, tinha dinheiro, tinha produto. Estava uma feira livre. Jesus chegou, olhou para aquilo e falou, não é possível, isso aqui é a casa, isso aqui é o lugar onde Deus disse que Ele habita aqui. Deus disse que nesse lugar, esse pedacinho foi separado para representar que aqui nesse lugar as pessoas precisam levar a sério que Deus está aqui. A Bíblia diz que Deus não habita em lugares feitos por mão de homem, mas naquele tempo, irmãos, aquele lugarzinho, Deus falou, quando vocês estiverem dentro desse lugar, vocês estão na minha presença. Os bem, estavam fazendo daquele lugar um covil de ladrões, de salteadores, de comércio e tudo mais. Irmãos, Jesus perdeu a paciência. Aí nós vemos Jesus empurrando as mesas, derrubando, soltando os animais, pegando uma corda e ameaçando bater no povo, e aquela correria. E ele era manso. Mas o que aconteceu? Por mais manso que a gente queira ser, meu irmão, existem alguns momentos que você perde a estribeira. Não fique triste por esses momentos. São momentos, não é o seu caráter. O seu caráter, dado por Cristo como nova criatura, é o caráter de Cristo, manso e humilde de coração. Não se deixe classificar por bravo, nervoso, irritado, por momentos que você passa, por situações que te provocam. Porque nós vemos aqui, Moisés sendo provocado, manso, agiu com braveza. Jesus sendo provocado, manso, agiu com braveza. Então não pense que em alguns momentinhos da sua vida você perde a estribeira, então você, não, eu não sou manso. Você é sim. Dentro de você existe o Espírito de Deus que é manso. Amém, irmão? Quantos dão glória a Deus por isso? Inclusive lá em Gálatas, né? Diz que um dos frutos do Espírito é mansidão. Então nós temos esses frutos. Eu vou falar para os irmãos aqui 6 tipos de pessoas que Deus vai usar para testar a nossa mansidão. E aí? Quer testar se alguém é manso, irmãos? Use pessoas. A mansidão, você só consegue classificar se você é manso ou não quando você se relaciona com pessoas. Quando você vive sozinho não tem jeito. Você pode ficar bravo com você mesmo, mas não vale. Ninguém está vendo. A mansidão, classificar alguém como manso ou não, envolve se relacionar com pessoas. Amém? Então sempre que você estiver diante de alguém, seja lá quem for, intimidade ou estranho, você vai estar numa possibilidade de nesse relacionamento testar se você é manso ou não. A primeira coisa, o primeiro teste para testar nossa mansidão é com os que nos servem. Pessoas que nos servem. Vamos ler Filipenses capítulo 2, versículo 4 e 5. Diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo.
Irmãos, pessoas que nos servem são pessoas que muitas vezes a maneira dele nos servir testa a nossa mansidão. Por quê? Porque de repente você não concorda com aquela maneira que ele está servindo. Você acha que aquele serviço é fraco, é mal feito, aquele serviço é desleixado, relaxado, aquele serviço é desqualificado. Então, quando você às vezes vai lidar com pessoas, você às vezes acha que porque você para num posto e ali tem um frentista que vai abastecer seu carro, esse cara é menos que você. Não é. Ele tem as suas qualidades, as suas virtudes, ele tem o seu jeito de ser. Só que alguns são gentis, são educados, são respeitosos, têm um jeito de atender diferente. E outros já são meio. E aí o que acontece? Você vai se relacionar justamente às vezes com alguém que não é do seu perfil, não está dentro do parâmetro que você classifica como um bom empregado, um bom funcionário, um bom atendimento. Irmãos, um dos grandes problemas das lojas comerciais e também das indústrias é os funcionários. Eu vejo empresas gastando dinheiro, muito dinheiro, com propaganda. E com propaganda às vezes na internet que custa caro. E aquela propaganda visa trazer o cliente para dentro da loja. Quando o cliente chega dentro da loja, porque enquanto ele está vendo a propaganda, ele está lidando com máquina, com sistema. Mas quando ele chega dentro da loja, ele começa a lidar com pessoas. E aquele atendimento, irmãos, é que faz a venda acontecer, ou faz o cliente nunca mais pisar lá. Por quê? Porque cada um espera alguma coisa. E todo mundo espera ser bem atendido, mas esse bem atendido, irmãos, às vezes é relativo. Mas se quando você percebe que está numa posição de que algumas pessoas não estão ficando plenamente satisfeitos com o que você se expressa, presta atenção, talvez é hora de você falar: Deus, eu preciso ser mais manso. Bem-aventurados os mansos. Eu preciso de melhores resultados. Jesus disse aqui: não busque só o seu interesse. Você que trabalha servindo não está ali só para receber o dinheiro no final do mês. Você precisa produzir o resultado de um atendimento que o outro também fique satisfeito. Você que vai pagar a conta, não pensa que só o teu dinheiro é importante. A tua educação, o teu respeito também é importante. A tua consideração com aquele empregado que te serve, com aquele comerciante que te serve, com aquele balconista. Irmãos, é importante. Aí então vem esse texto, né? Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas pense que por trás, na tua frente, aliás, tem alguém se relacionando com você. E ser manso com essa pessoa, muitas vezes, ajuda essa pessoa em alguns momentos que ela não está bem. Ela não está bem. E de repente, é a oportunidade que Deus nos dá de nós podermos, através dessa pessoa que está nos servindo, ser testados se nós somos mansos ou não. Aqui tem alguns conselhos. Por exemplo, seja manso em casa. Com sinceridade, na sua casa, você é manso ou bravo? Por que eu falo em casa? Porque em casa é o lugar da intimidade. O marido e a mulher, intimidade. Os pais e os filhos, intimidade. Quando tem um estranho no meio, aquele comportamento muda ou não muda? Tem uma visita, o pai olha para o filho, depois a gente conversa, né? Ou às vezes é o marido ou a mulher que um olha para o outro, depois a gente vai ter uma conversinha. Então, irmãos, espera aí, dentro de casa, como é que você é? Aí tem aqui, a Bíblia tem conselho para os homens e para as mulheres. No relacionamento marido e mulher, dentro de casa, pais e filhos, tem conselho para todo mundo. Olha um conselho para a mulher, depois eu vou falar dos homens. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4, irmãzinhas, você deve ser assim: um espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Mulher, tenha um espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. As irmãs dizem amém? Glória a Deus. Irmã, não estou dizendo que de vez em quando você perde a estribeira, você não é mansa, tá? Eu
Eu só estou dizendo que quando você perder aí a compostura, se arrepende diante do Senhor, fala, eu preciso mudar, porque eu estou atrás de conselho que mudem a minha vida, e esse é um deles. Se você for manso, a tua vida melhora, ok? Aí Salomão diz isso com uma sabedoria incrível e também com uma propriedade muito grande, porque ele teve 1000 sogras. Os irmãos entenderam, né? Quem tem 1000 mulheres, tem 1000 sogras. E olha só, Provérbios capítulo 21, verso 9, o que ele fala? É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. Ninguém fala amém? Os irmãos falam amém ou não? Pode falar, irmão, você está aqui, né? Alguns falam, se eu falar em casa hoje vai ter problema. Conselho, irmã, não deixe teu marido preferir morar no fundo do quintal, porque você é briguenta, porque você não é mansa, porque a Bíblia diz que uma das virtudes que torna uma mulher bonita é a mansidão. Às vezes as mulheres ficam pensando que, se eu puser um colar, se eu puser uma maquiagem, se eu pintar o cabelo, se eu colocar um vestido, ok, fica muito bonito, ok, pinta esse paiol que fica bonito. Mas irmão, abriu a boca, vai agir, fica essa mulher bonita dentro de casa, eu vou morar num porão lá no fundo de quintal, de casa, pelo menos eu fico sossegado. Salomão falou que é assim, quando a mulher não é mansa. Então, coloca no seu coração, eu preciso ser manso e humilde, porque a bênção de Deus está sobre os mansos e humildes. Amém? E os homens? Agora vem aqui 1 Pedro 3,7, que fala assim para os homens: maridos, alguém diz amém? Sejam sábios no convívio com as suas mulheres, e tratem-nas com honra, como parte mais frágil, e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Aleluia! Quanto amém. Marido, respeita a tua esposa, considera a tua esposa, elogia a tua esposa, abençoa a tua esposa com compreensão, seja manso com ela também, porque às vezes, o cara se acha bom, não, eu que trago o salário para casa, eu que trago a comida, eu que decido. Filho, você ganha, mas ela gasta fazendo a comida, senão você não come, amém? Glória a Deus. Então, o grande conselho de Salomão é o seguinte para os homens aqui, Pedro está dizendo: não deixa a tua mulher bicuda, não deixa a tua esposa bicuda. O que é bicuda? Insatisfeita, descontente, simplesmente porque às vezes você é um garanhão indomado, um cavalo bravo, ogro, Shrek, simplesmente porque você é uma pessoa tão maravilhosa, mas não sabe falar, não sabe lidar com as palavras, não sabe reconhecer, nunca leu a Bíblia, nunca viu um conselho, não está disposto a aceitar um conselho. Trata a sua esposa com dignidade, meu Deus, trate com honra, trate com reconhecimento. Você vai ver, bota um olhinho nessa engrenagem, você vai ver como isso vai rodar bonito. Não, o cara põe em areia e fala, vai rodar silencioso, hein? Com areia? Não, vai rodar fazendo barulho mesmo, e vai roncar e vai virar uma megera. Quando se diz amém? Vamos para a segunda forma de testar a nossa mansidão. Com aquelas pessoas que nos decepcionam. Ponto 2, com os que nos decepcionam. Lá em Gálatas 6, verso 1, nós lemos: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, decepção, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, o que é ser surpreendido em algum pecado? Alguma coisa que não agradou nem a Deus e nem às pessoas, porque quebrou um princípio, quebrou uma norma, um protocolo, uma forma comum de dar certas coisas. Aí ele foi surpreendido naquilo. O que acontece? Quem ficou surpreso muitas vezes acha que por causa dessa surpresa, dessa decepção, agora ele tem o direito de ser bravo.
Não, mas também você viu o que você fez? Quem que aguenta? Irmãos, quando você for decepcionado, é um teste para ver se você continua como Jesus, manso, calmo, para ser abençoado com a sabedoria do céu, para resolver aquela questão, porque a violência não resolve. Amém, queridos? Qual a sua reação, irmãos, diante da pessoa que tem uma vida bagunçada? A vida bagunçada. Às vezes o filho tem um quarto bagunçado, às vezes os filhos têm uma moral bagunçada, enfim, pessoas que você esperaria que fosse tudo certinho. Você chega no trabalho, você tem um funcionário, o funcionário está sempre bagunçado, e você olha e fala assim: mas o que é isso? Não é possível você ser assim. Eu já falei, eu já fiz, o que eu quero? Quer que eu desenhe? E aí, irmãos, a característica de uma pessoa bagunçada é um teste para saber se nós saímos da mansidão e entramos na braveza. Então percebe, algumas coisas Deus permite que venham sobre nós para testar a que nível nós estamos de obediência à palavra e ao convite de Jesus. Bem-aventurados mansos, porque as coisas vão dar certo para ele. E não é manso só porque não é provocado. Muitas vezes essa provocação é que vai trazer atitudes de braveza. O apóstolo Paulo, irmãos, ele nos aconselha a agir como Jesus, lá em Romanos capítulo 15, versículo 7. Ele diz: portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Aceite uns aos outros da mesma forma que Jesus Cristo te aceitou. Não é isso o conselho? E assim glorifiquem a Deus. Só lembrando uma coisinha aqui. Os irmãos se lembram daquela cena bem famosa, daquela mulher que ia ser apedrejada porque foi pego no adultério. Aí Jesus está ali, e eles levam até Jesus para ver qual era a reação de Jesus. E disseram, contaram a história: olha, essa mulher foi pega em adultério e a lei diz que ela tem que ser apedrejada. Nós já estamos devidamente equipados, preparados, cada um está com a sua pedrinha na mão aqui. Nós só ainda não fizemos isso porque nós queremos a sua palavra. E Jesus olhou para aquilo e o que Jesus poderia sentir? Mas não é possível, esses caras estão me tentando. E podia ficar bravo. Ou então, ele poderia falar assim: mulher, mas você não sabe que isso não devia ter feito, não já se viu, agora não vai ter jeito, agora você vai ter que morrer apedrado, porque a lei diz que... Não. Jesus controlou aquela situação onde ele podia explodir com os que estavam com as pedras nas mãos, ou podia explodir com a mulher. Jesus simplesmente continua escrevendo, e todo mundo falou: e aí, mestre, fala alguma coisa. Eu quero que você imagine a cena. Jesus olhando para cada um daqueles homens com pedra na mão. Se você não tem pecado, atira a primeira pedra. Voltou e continuou escrevendo. Resultado, essa mansidão de Jesus surpreendeu todo mundo. Essa mansidão de Jesus trouxe uma solução e um ensinamento. Todo mundo jogou a sua pedrinha, foi embora, ninguém fez nada. E aí chegou a vez de Jesus falar com a mulher: está vendo? O que deu o seu pecado? Você podia estar morta, mas você não foi. Oportunidade, vai e não peques mais. Glória a Deus. Quantas vezes Deus nos traz livramento de coisas pecaminosas que nós fizemos, e Deus não deixou que as consequências chegassem à nossa destruição. Era para ser destruído, mas Deus não deixou. Jesus olhou para os nossos acusadores mansamente e disseram: mas vocês também têm erro, não é só ele, não é só ela. Amém, irmãos? Quantas vezes nós clamamos ao Senhor por um pecado que nós nos arrependemos, falando: Senhor, se o Senhor me perdoar nessa, nunca mais eu faço. E o Senhor fala: então você vai ser abençoado com a oportunidade. E nos dá a oportunidade, irmãos, a oportunidade de, quando nós ficarmos decepcionados com pessoas ou conosco mesmo, irmãos, seja manso, para a honra e glória do Senhor. Terceiro ponto: podemos testar a nossa mansidão com os que discordam.
os que discordam. Você gosta de gente que discorda de você? Irmãos, não sei porquê, mas todos nós achamos que a nossa opinião está certa. Já percebeu isso? Todo mundo se acha assim, não é possível não ser do jeito que eu estou pensando. É possível. Esse é o seu ponto de vista, e outros têm outros pontos de vista. Provérbios 15:5 diz assim, que o insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. O insensato faz pouco caso da disciplina do seu pai. O que é isso aqui, irmãos? Quando o pai vem com a disciplina, é porque ele não concordou com a atitude. O pai, quando ele vem aplicar uma disciplina no filho, é porque ele viu que o filho errou, e não pode continuar errando, porque isso vai trazer consequência. O filho só não viu as consequências, porque ele ainda é pouco vivido, mas o pai sabe das coisas, então ele está dizendo. E ele vai lá, e ele fala assim, olha, você não pode continuar fazendo isso, você não deve, isso que você fez está errado. E aí vem então a discordância. Não, mas eu penso diferente. Ok? Então, quando você discorda de alguém, irmãos, você tem uma tremenda chance de ficar bravo, e pôr o seu ponto de vista, impor o seu ponto de vista, e tacar pedra e falar mal. Deixa eu só dizer uma coisa, irmão, nós estamos caminhando para os últimos meses agora, até as eleições, onde nós vamos ser muito provocados, seja lá você de que ideologia política seja você, não importa, não estou aqui para discutir isso, mas se você é do lado A, o lado B vai te provocar, você é do lado B, o lado A vai te provocar, enfim, presta atenção, nunca tivemos o diabo nunca teve tanta oportunidade como nos dias de hoje, de às vezes simplesmente através do teu celular, uma ferramenta maravilhosa que pode ser bênção, você perder amizade com alguém, você ficar irado, você ficar bravo, você provocar isso, provocar aquilo, e você pecar. Por quê? Porque pessoas vão discordar de você, pessoas vão apresentar os seus pontos de vista achando que eles estão corretíssimos, e você vai olhar para aquilo e você vai falando, mas eu não vejo isso, e aí vai ficar bravo, onde já se viu. Outro dia eu ouvi alguém falando que dependendo da pessoa, da ideologia política dela, ele não quer nem essa pessoa como um amigo. Respeito a opinião, cada um tem a sua, ok? Mas percebeu, por causa de uma ideologia política, alguém diz que você não serve mais para ser amigo dele. Eu não quero ter amigo desse tipo, ok? Então por quê? Uma ideologia política tirou a mansidão daquela pessoa. Deixa eu te falar uma coisa, você é um filho de Deus, diz amém? Deus te colocou para dar testemunho, diz amém? O que é o testemunho? Quando for provocado, não reaja negativamente, mantenha a mansidão de espírito, é um dos frutos do Espírito. E Deus vai permitir alguém discordar de você, para ver como é que você sai dessa discordância, se sai bravo ou permanece manso. Eu recomendo, faça a opção de permanecer manso, porque as opções que nós temos, irmãos, quando a gente fica bravo e discorda com alguém, uma delas é arrasar a pessoa. Você tem argumentos que você vai, fala, escreve, divulga, publica, e a pessoa fica arrasada com a tua atitude. Essa é uma opção. Uma outra opção, irmãos, é ficar bravo e querer brigar, irado. E tem uma outra opção, agir mansamente, equilíbrio. Surpreenda as pessoas, continuando como Jesus, escrevendo na areia. Não interrompa o que Deus mandou você fazer, porque alguém chegou e veio provocar você, discordando da sua opinião. Deixa isso por conta do Senhor. A tua opinião interessa para Deus e para você, porque a tua opinião, se alguém concordar, bater palma, você não está sendo testado. Mas se alguém discordar, lembra-se, agora é o meu teste. O meu Jesus teve discordância e ele não saiu batendo em todo mundo, ele não saiu xingando todo mundo, ele não saiu se vingando de todo mundo, ele não perdeu amizade com o mundo. Quantos dizem amém? Então, irmãos, pessoas que discordam é um teste. Temos o quarto ponto, lembrando que vai até o 6.
com os que nos corrigem. Podemos testar nossa mansidão com os que nos corrigem. Lá em Tiago 1,19 diz assim: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, e tardios para falar, e tardios para irar-se. Meus irmãos, conselhos, sejam dessa forma. Sejam dessa forma, todos vocês sejam dessa forma, porque a palavra mansa, irmãos, ela também pode ser traduzida como submissão. Meus irmãos, sejam todos prontos a ouvir, sejam submissos à palavra. Ouve, pronto para ouvir, mas ouvir o que? A provocação? Não, para ouvir a palavra de Deus. Ouve, esteja pronto para ouvir quando Deus quer falar com você. Mas muitas vezes a provocação, irmãos, nos traz num estado de irritação tão grande que Deus não consegue nos corrigir. Uma pessoa também não consegue nos corrigir. Por quê? Porque nós ficamos bravos. Então muitas vezes, para poder ser corrigido, é preciso um espírito de mansidão. Ser manso, irmão, lembra que eu falei? O cavalo bravo, quando ele é amansado, ele não perde a força, ele só ganha maior utilidade. Quando você é provocado, não reage, é corrigido, não reage, se dá uma de, entre aspas, bobo, fica quieto, calma, Deus sabe, Deus está vendo. Você aprende, você cresce, você aplica essa força interior dentro de você de uma maneira domável. Ou seja, o Espírito Santo continua fazendo a obra no seu coração. Não interrompa isso. Lá em Provérbios 13:18 diz que quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Olha bem para esse versículo. Quem despreza a disciplina, o que acontece com ele? Pode falar. Cai pobreza e vergonha. Você desprezou a disciplina, você desprezou a correção, você cai na pobreza e vergonha. E com quem acolhe a repreensão? Tratamento honroso. Aleluia. Então, irmãos, conselho maravilhoso da palavra de Deus. Pessoas que vão corrigir você, ou às vezes até a própria palavra de Deus quer corrigir você, e você não ouve, tá? Principalmente às vezes a gente, quando recebe uma correção da Bíblia sobre alguma coisa que nós estamos muito intencionados em fazer, uma das reações negativas que a gente tem é tentar discordar da Bíblia, é tentar discordar, é tentar dizer, não, mas a Bíblia é um livro ultrapassado, não, mas a Bíblia não é um livro para hoje, não, mas a Bíblia foi escrita há tanto tempo para que um povo, não vale mais. Irmãos, cuidado. A Bíblia é um livro de disciplina, é um livro de correção. A Bíblia é um livro que quer nos abençoar, nos ensinando a ser pessoas melhores. Quinto ponto, podemos testar a nossa mansidão com os que nos ferem. Com os que nos ferem. Você tem alguém que já te feriu, irmão? Tem alguém que já feriu você na moral? Feriu você fisicamente, feriu você no intelecto, feriu você nos sonhos, nos planos, nos projetos, algum tipo de ferimento. Ferimento, você sabe que é algo que machuca, dói e às vezes limita a nossa ação. Agora, com os que nos ferem, como é que a gente faz? O segredo, irmãos, está em imitar Jesus. Tem alguém te ferindo? Sempre tem. Sempre vai ter. Desde que você é criança, até o dia que você der o último suspiro de vida, sempre vai ter alguém que vai ser um instrumento do diabo, que vai ferir você. E aí? Como que você vai reagir? A Bíblia diz, seja manso para com aqueles que os ferem. Mas como que eu posso ser? Simplesmente, nós não gostamos de chamar de discípulo de Jesus? Você não gosta de ser chamado de discípulo de Jesus? Amém? Irmãos, eu não gosto muito da palavra, você é um crente? Não, sou um discípulo de Jesus. Porque crente o diabo também é. Crente é aquele que crê em alguma coisa, tá? O diabo crê também.
Então, discípulo de Jesus é aquele que imita Jesus, é aquele que faz o que Jesus faz, é aquele que exatamente o que Jesus está fazendo é o que ele vai fazer. Então aqui em 1 Pedro, irmãos, está um conselho: quando Jesus foi insultado, não revidava; quando ele sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Aleluia. Olha para o irmão do lado e fala assim: vamos imitar Jesus, irmão? Se tem alguém te ferindo, imita Jesus. Eu não tenho outro conselho para você, a não ser falar: olha, faz o que o mestre fez. Discípulo de Jesus é aquele que está reproduzindo o que Jesus fez. Se nós estamos seguindo, nós estamos aprendendo. E hoje é um dia de aprender também. Quantos dizem amém? Último ponto para encerrar. Podemos testar a nossa mansidão com os incrédulos. O que é incrédulo, irmão? Essa palavra parece às vezes que é um pouco ofensiva, né? Mas deixa eu traduzir para você. Incrédulo é aquele que ele diz que crê, mas ele não respeita Deus. Ele não crê totalmente. Incrédulo é aquele que ele diz que tem uma religião, mas que religião é essa? É só por formalidade. Ele não crê plenamente que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, a Bíblia diz algumas coisas que não é para fazer, você vai encontrar o incrédulo fazendo. E se você o questionar, ele vai dizer: esse é o meu entendimento, esse é o meu pensamento, esse é o meu jeito, e ninguém tem nada com a minha vida. Ok? Então, o incrédulo é aquela pessoa que muitas vezes ele nos irrita. E muita gente às vezes fica assim bravo com o incrédulo. Não é possível, ele não está vendo o que a Bíblia diz, quando a Bíblia é tão clara. Tem alguns ensinamentos bíblicos, irmão? Está me acompanhando? Tem algumas coisas que estão escritas com todas as letras na Bíblia, e que o cristão, o discípulo de Jesus, o crente, ele olha para aquilo e fala: eu não acredito que você diz que crê em Deus e está fazendo isso. Que olha a Bíblia dizendo que não é para fazer. E aí a pessoa vem com as suas explicações, suas justificativas, e você acaba descobrindo que por trás do que ele está fazendo tem uma influência religiosa, tem um ensinamento religioso desde pequeno, tem uma porção de coisas que limitaram o entendimento dele, ensinaram ele assim, ele está sendo assim, e não tem outro jeito. Então o que você tem que fazer com o incrédulo? Matar ou compreender? Então, os incrédulos muitas vezes vão ser um teste para a nossa paciência. Nós vamos ser tentados a falar: não é possível, eu não quero mais nem conversar com uma pessoa dessa. Então precisa cuidar. 1 Pedro capítulo 3 diz assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Esteja sempre pronto para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Irmãos, eu gostaria que você ficasse de pé, porque nós estamos lidando aqui com uma coisa muito séria. Irmãos, o incrédulo é aquela pessoa que está rejeitando Jesus. Mas olha aqui para mim, responde uma coisa: por quem que Jesus morreu? Não morreu pelos santinhos, e não morreu para os que têm um entendimento aberto, claro. Não morreu para levar para o céu quem já era filho de Deus. Ele morreu para que aquela pessoa que não crê em Deus passe a crer em Deus. Como é que ele vai acreditar em Deus? Ele precisa ver alguém manso e humilde de coração, que fale de Jesus, provando que segue Jesus com mansidão. Então o incrédulo é aquele, irmãos, que ele é o celeiro do trabalho da igreja no mundo. Ou seja, é o campo onde a igreja vai entrar nesse campo e vai colher os frutos desse campo. O incrédulo tem que ser aquela pessoa mais bem tratada e considerada por nós cristãos, porque nós precisamos estar no meio deles
para ter chance de influenciá-los, para ter chance de, num momento certo, Deus nos usar como instrumento para mostrar que nós temos quase tudo igual e que Ele pode simplesmente passar a ser como nós, se Ele gostar de alguma coisa que Ele está vendo em nós. Irmãos, nós devemos tratar o mundo como um campo missionário e não como adversários. Eu quero que você veja, deve projetar essa frase aí. Devemos tratar o mundo como campo missionário e não como adversário. O que é campo missionário? Campo missionário é aquele lugar que você olha e fala assim: aqui tem necessidade. Alguém foi vender sapato no lugar onde ninguém calçava, estava todo mundo descalço. Um vendedor ligou para a empresa e falou assim: aqui não tem chance, porque aqui não há o hábito de usar sapato, então eu vou embora, porque aqui ninguém vende nada. O outro ligou para a empresa e falou assim: olha, prepara a fábrica aí, porque aqui ninguém usa sapato, então todo mundo vai querer comprar um par. Entendeu, irmãos? Então, o que vai acontecer? O mundo é o nosso campo missionário. O mundo é o lugar onde nós temos que trabalhar. É o lugar onde nós vamos orar, jejuar a favor dos incrédulos, porque eles precisam de uma oportunidade que um dia nós tivemos a nossa oportunidade. Um dia nós é que fomos abençoados com a oportunidade do amor. Então, o último versículo que eu quero concluir para você, e depois nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Esse versículo está lá em Mateus capítulo 11, versículo 29, e ele diz assim: aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Aprendam de mim, eu sou manso e humilde de coração. Amém, irmãos? A prática da mansidão, coloca isso no seu coração, coloca isso como algo que você vai hoje sair daqui com uma decisão. Nós falamos algumas áreas, algumas pessoas, nós falamos algumas atitudes, algumas oportunidades. Coloque no seu coração que em todas essas circunstâncias você vai aproveitar cada oportunidade para testar a sua mansidão, e quando chegar à conclusão, eu não agi com mansidão, Deus vai te dar outra chance. Deus vai te dar outro dia, outra oportunidade, outra pessoa. Essa palavra não veio para calcar sua moleira e você sair daqui triste: realmente eu não tenho chance. Não. Se alguém se identificou aqui como alguém que não tem a mansidão de Jesus, eu quero que você saia daqui com desejo, com projeto, com propósito. Se eu vou seguir Jesus, então eu tenho que mudar que o meu Senhor é correto, o exemplo dele é copiável, e eu vou copiar para a honra e glória do Senhor. Amém? Baixe sua cabeça, eu quero orar com você. Os irmãos que vão nos ajudar a servir a ceia, eu já vou convidar vocês a vir aqui à frente, juntamente com a irmã Ruth. E enquanto nós estamos orando, enquanto nós estamos cantando, eu vou pedir para os irmãos a começar a distribuir, para a gente poder ganhar esse tempo. Mas eu quero que nesse momento, enquanto nós oramos, você se lembre, porque nós vamos comemorar a ceia do Senhor. Jesus teve vitória, Jesus venceu, Jesus foi manso, Jesus foi humilde. Jesus recomendou que fôssemos mansos e humildes, e nós vamos pedir isso ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu declaro agora que em nome dele, que nós amamos e servimos, eu te peço, Deus, uma unção de inteligência, de sabedoria, de entendimento, de compreensão, de amor. Eu peço, Deus, que nós possamos nos tornar a cada dia mansos como ele foi. Através da mansidão, nós queremos dar oportunidade para o Espírito Santo nos ensinar, o Espírito Santo nos ajudar a crescer. Pai, abençoe agora cada um de nós, que hoje nós estejamos estabelecendo esse propósito: eu vou ser manso, como foi o meu mestre, para a honra e glória dele, em nome de Jesus. Amém?